senhora me contou agora? Meu bispo, eu tenho 22 anos de Igreja Universal. Só que, infelizmente, com o passar dos anos, eu deixei a malícia entrar. Eu e meu esposo, já como obreiros. Que malícia? É porque a gente teve, assim, abrimos empresas, começamos a ter bênçãos, só que depois começamos a ter dificuldades. Meu marido falava assim, amor, também não é por aí, essa a gente não precisa subir, essa a gente não precisa fazer, Deus não vai sentir falta do nosso sacrifício. E como obreiros, isso que é triste, porque a gente já estava um tempo, já sabia que era no altar, e foi horrível, porque a gente conseguiu adquirir uma dívida de 700 mil reais. Tudo que o senhor conquistou, seu Gilmar, foi com sacrifício? Foi com sacrifício, inclusive minha esposa não podia nem ter filhos. Foi através do sacrifício do altar que Deus respondeu para a gente. Comprovado pelos médicos, os médicos. Olha o quê? Estéril, comprovado pela medicina. Cheguei na Igreja Universal desse jeito, e através do meu sacrifício da Fogueira Santa, eu tive 2 filhos. E mesmo assim, eu olhei para trás. Adquiriu uma dívida de 700 mil. Sim, de 700 mil reais. Foi horrível, foi horrível. Era agiotas, era ligações dizendo que ia entrar na minha casa, matar meu marido, me matar e matar meus filhos. E como obreiros? Como obreiros. Como que a senhora acordou para isso? Foi uma fogueira santa. Meu esposo chegou a virar para mim e falar, essa você está proibida de pegar o envelope. Ele falou para mim, de manhã, domingo de manhã. E eu estava doida para pegar, porque eu falei, meu Deus, eu quero participar. E ele não. Ele falou, a gente não vai pegar. Aí o bispo mandou à tarde os obreiros, porque isso tudo aconteceu e eu não me desviei nunca. Eu estava ali. Só que eu só me desviei do altar, que é o pior. E aí o bispo falou assim, 4 horas da tarde, reunião com todos os obreiros. E aí ele, na reunião com os obreiros, ele pregou. E nisso ele conseguiu, o Espírito Santo conseguiu falar no coração do meu marido o que eu tentei falar em casa e não conseguia. O bispo pregou e falou, aí ele falou assim, amor, nós vamos e vamos fazer diferente. Nós vamos fazer com tudo. Uma pessoa que está devendo 700 mil reais, olha e fala assim, eu não tenho o que sacrificar. Né? Eu vou sacrificar o quê? Eu já dependia da minha mãe para levar comida para mim, para eu comer e meus filhos. Olha a condição que eu cheguei. E aí ele falou, vamos e vamos. E aí quando eu falo, que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho como sacrificar. Tem. Porque o que a gente prometeu, a gente conseguiu dar 10 vezes mais. E começamos a vender as coisas, eu peguei todo o ouro que eu tinha, a nossa aliança, e a gente se lançou. Só que ali nós entendemos que primeiro Deus quer a nossa vida como oferta. Porque quando Deus ele primeiro quer aceitar você, para depois aceitar o que você tem. Porque às vezes o que você tem é mínimo, mas desde o momento que você realmente dá a sua vida para Deus, ali a gente nasceu de novo. Foi maravilhoso, né, meu filho? Eu digo que 22 anos de igreja, bispo, eu tive uma experiência excelente dentro da igreja, só que devido aos problemas, devido à infidelidade, nós começamos, como o senhor estava pregando, a malícia entrou dentro do meu coração, né? Não foi nem da minha esposa. E a nossa vida tinha altos e baixos. Porque desde o momento que a gente não olha mais para Deus, a gente começa a olhar o quê? Para os problemas. Mas foram amigos que falaram alguma coisa? Não digo nem amigos. Era tantos os problemas, porque tudo que a gente fazia dava errado. E a gente dentro da igreja, e a gente descobrimos, através daquela reunião, que ali a gente era todo errado. A gente era uma capa. A gente se dizia que era obreiro, mas na verdade a gente só tinha uniforme. E ali Deus, eu digo até para minha esposa, digo para as pessoas, que Deus ele deu a última oportunidade, porque Deus já apareceu outras vezes. Eu já infartei, Deus me tirou do CTI, Deus fez uma obra grande na vida dela, que ela não podia ser mãe, mas só que os problemas vieram, e muitas das vezes eu falei assim, a igreja não precisa do meu dízimo, como obreiro. E eu pregava algo para as pessoas, atendia as pessoas, mas na realidade eu não vivia. Eu fazia as coisas
para o homem, para o bispo da minha igreja na época, mas não fazia para Deus. E ali, Deus, ele me deu a última oportunidade, nós fizemos um voto de fidelidade. E fidelidade não se resume só em dívida, no dízimo, é em tudo. Ser fiel à igreja, ser fiel ao povo, ser fiel às almas, ser fiel à esposa, ser fiel a Deus, é tudo. E aí Deus apareceu novamente para a gente. Como é que está hoje? Não, tem um detalhe que eu quero falar antes. É porque geralmente a pessoa fala assim, quer ver? Poxa, Deus me abençoa, eu subo no altar, e aí eu coloco o meu tudo. Aí Deus me abençoa. 6 meses depois eu tenho que subir de novo. Isso o diabo começa a trabalhar. Só que as pessoas não entendem o seguinte, que daqui a 6 meses, quando ela for subir de novo, ela tem muito mais, se ela for fiel, se ela sacrificar. Hoje, graças a Deus, depois desse voto que fizemos, com 5 meses, bispo, apareceu uma oportunidade na nossa vida que mudou completamente a nossa história. A gente conseguiu pagar todas as dívidas, Pagaram os 700 mil. Pagamos os 700 mil, recuperamos mais de 400 cheques sem fundo na praça. Não era só meu, eu pegava cheque da minha mãe, da minha sobrinha. Quem tinha cheque, nome limpo, eu fazia amizade para pedir cheque emprestado. Olha que absurdo, para trocar com a agiota e tudo mais. E, conclusão, Deus ele me deu condições, porque ali eu paguei as minhas dívidas, Deus me honrou, nós chegamos a um nível numa empresa assim, que ninguém havia chegado em tão pouco tempo, fomos reconhecidos. Então, tudo aquilo que eu pedi, determinei naquele altar, naquele dia, Deus ele me honrou. Hoje nós moramos nos Estados Unidos por opção, mas o nosso trabalho é aqui, então a gente está sempre vindo aqui no Brasil, mas hoje Deus ele me deu condições de levar meus filhos para estudar lá fora. E eu digo para as pessoas, elas têm que primeiro se dar como oferta, para depois ela saber o seguinte, que o que ela tem, ela pode colocar, porque Deus ele nunca deixa em falta, nunca deixa faltar. Eu antigamente ficava com vergonha, mas hoje eu falo. O senhor estava ali pregando e eu estava assim, meu Deus, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. O coração já acelerou porque eu tinha que falar. Porque muitas pessoas vivem assim. Elas vivem, elas até colocam no altar, mas quando não coloca a vida, as coisas não acontecem. Aí não acontece, culpam a Deus, porque eu já culpei. Eu falava para Deus, meu Deus, o senhor não aparece para mim, eu sou obreira. Mas na realidade eu não era absolutamente nada, porque eu não tinha entregue minha vida para Deus. A gente que não aparecia para Deus, na realidade.